Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar sobre internetês, linguagem em meio digital. Vai ser uma aula bem tranquila, bem dinâmica. A gente vai falar sobre uma área que tenho certeza que todos vocês gostam, que é a área da internet, certo? Então vamos iniciar. Primeiro, observem essa imagem que vai aparecer para vocês na tela aí. What language is it? Que língua é essa? Que idioma é esse? Algumas palavras dessas que estão aparecendo para vocês na imagem são familiar? Onde será que nós encontramos essas palavras? Então observem bem essa imagem aí e me digam se alguma dessas palavras aí vocês já viram. Talvez vocês já tenham visto esse XO, né, que a gente chama de XOXO, o OMG. Talvez vocês já tenham visto essas palavras por aí. Mas vocês sabem o que é, o que significam, onde nós encontramos esse tipo de palavra? Bom, então é justamente sobre isso aí que a gente vai falar hoje, para vocês poderem ficar por dentro da linguagem da internet. Mas antes, nós temos essas perguntas novamente. What language is it? Que linguagem é essa? E agora? Será que ficou mais fácil vocês reconhecerem? Que idioma é esse que aparece na imagem aí? Será que alguma dessas palavras parece familiar para vocês? Por que nós conseguimos entender esse texto? Então, prestem bastante atenção. Vocês conseguem ler esse texto? Conseguem entender que mensagem esse texto está querendo passar para a gente? Bom, se você consegue, isso significa duas coisas. Primeiro, que você fala o português e segundo, que você está bem familiarizado com a linguagem de internet, certo? E a gente vai hoje aprender a avaliar, a analisar esse famoso internetês. O que aconteceu com o português? O que é internetês? Então vamos falar sobre isso. Bom, o internetês é um neologismo. O que é um neologismo? A criação de uma palavra ou expressão nova, que designa a linguagem utilizada no meio virtual, em que as palavras foram abreviadas até o ponto de se transformarem em uma única expressão, 2 ou no máximo 5 letras. Então o internetês, pessoal, é isso, é um termo novo, né? Foi um termo criado apropriadamente e especificamente para essa situação, que trata daquela abreviação de palavras. Na forma oral, nós não costumamos fazer muito isso, costumamos fazer também a junção, né, de palavra ou outra, de contrair, porém não de abreviar como acontece na internet. Por quê? Porque é a resposta da nossa próxima pergunta. Por que nós usamos e quando nós usamos o internetês? Bom, nós não temos o costume de abreviar as palavras na nossa fala, porém, quando se trata de conversas eletrônicas, escritas no caso, o que mais fazemos é encurtar ao máximo possível os enunciados. Por quê? Porque geralmente a gente se vê na situação da imagem que vocês estão observando aí. O menino digitando tão rápido que as letras estão caindo, né? Então a gente tem pressa quando vai digitar. Seja um e-mail, uma mensagem eletrônica, a gente está sempre com pressa, né? Para não demorar a responder, talvez porque realmente está apressado pela resposta. Então nós temos pressa. E foi aí que surgiu o nosso internetês, essas abreviações que existem na internet. Aí a gente também puxa um pouquinho sobre a palavra acrônimo. O que é um acrônimo? São palavras que se formam pela junção das primeiras letras ou das sílabas iniciais de um grupo de palavras de uma expressão. Por exemplo, Anatel. Anatel significa Agência Nacional de alguma coisa. Então, essa palavra nós chamamos de acrônimo. Por quê? Ela usou as primeiras partes das palavras de cada uma da expressão para formar outra palavra, certo? E isso também acontece no nosso querido internetês. E a gente vai ver alguns exemplos. Nós temos aí alguns exemplos do internetês em inglês, que também são chamados de slangs, podem ser algumas gírias, certo? O uzinho, que a gente fala em inglês, you, vai representar você. Olha só como encurtou a mensagem, né? De you passou para uma letra só, de 3 letras diminuímos para uma. Então isso torna a nossa conversa via internet, né, na hora de digitar, muito mais rápida. BF ou GF vai representar boyfriend or girlfriend. E aí o TBT, quem não lembra ou quem nunca usou um TBT, né? Significa Throwback Thursday, que seria uma lembrança, né? Voltando à quinta-feira. Por isso, geralmente o TBT é usado nas quintas-feiras, não em outros dias, porque ele se refere à quinta.
Aí nós temos o LOL, que vai representar o laughing out loud. O que é laughing out loud? Rindo muito alto. Então, toda vez que vocês virem esse LOL, que em português nós chamamos de LOL, né? Vai significar rindo muito. Bae é uma forma carinhosa que os namorados, esposos chamam seus companheiros, que vai ser a abreviação de baby. Bro é a abreviação de brother. OMG, oh my god. Thanks é abreviado com THX. Aí essa próxima sigla é uma sigla que nós usamos muito na hora de digitar o inglês, que é o ASAP, que significa as soon as possible, o mais breve possível. Do outro lado nós temos BRB, que seja be right back, eu volto logo. Aí nós temos B-Day, que vai ser a abreviação de birthday, aniversário. Please, vocês observem aí que na primeira coluna nós temos essas abreviações, tá, pessoal? Na segunda coluna é o significado dela. A próxima palavra, great, que é ótimo. DIY, essa é uma sigla que nós também vemos muito, principalmente em vídeos, né, do YouTube e entre outros canais, que significa do it yourself. É tudo aquilo que faz você mesmo. Seria aquela arte que nós produzimos, né, fazer em casa, como a gente fala. Então, é chamado de do it yourself. Em inglês, existe essa abreviação que é DIY. O próximo é homework, I don't know. Agora, essas duas últimas, pessoal, a gente, em outros países se usam muito, né? Eu não sei se vocês aqui estão habituados com esses termos, mas o X triplo, né? O XXX e o XO, a gente geralmente usa para encerrar uma mensagem, uma carta, um e-mail ou uma mensagem. Ele vai significar beijos ou beijos e abraços. É bem comum quando escrevem recadinhos, tá? Em outros países. Bom, então é isso. Isso aí são algumas das nossas gírias, né? Do internetês em inglês. Porém, falando de internet, nós ainda temos os emoji. O que é emoji? A palavra emoji é de origem japonesa e vem da união do i, que significa... e o mode, que significa letra. Então, são símbolos que representam uma ideia, palavra ou frase. Então, essa junção, ela vai mostrar um sentido para vocês. Exemplos. Temos aí alguns para vocês observarem, alguns emojis. Essa junção de palavras, né, vai representar aí sentimentos. E a pergunta é, how are you feeling? Como você está se sentindo? Tenho certeza que vocês estão bem familiarizados com todos esses emojis, né? Só que nós temos aí os adjetivos correspondentes em inglês para cada emoji. Então, a primeira carinha ali, quando a gente manda, nós estamos happy, felizes, né? Aí tem embarrassed, que seria envergonhado, scared, com medo, nervoso, goofy, que seria uma coisa mais descontraída, surprised, surpreso, quiet, quietinho, annoyed, chateado, cool, descolado, legal, sad, triste, tired, cansado, excited, excitado, bem animado, né, para alguma coisa, bored, chateado, sick, doente, frustrated, frustrado, angry, com raiva, funny, engraçado e proud, orgulhoso, ok? Então, aí são apenas, claro, alguns dos emojis que nós usamos. Eu deixo, inclusive, como dica para vocês pesquisarem os emojis que vocês mais costumam usar e pesquisar na internet como se falam esses emojis em inglês, ou que sentimento cada emoji desse expressa, ok? E ainda temos o GIF, o nosso famoso GIF. O que é GIF? O GIF. São Graphics Interchange Format. O que é isso? É um formato de intercâmbio de gráficos, que em português, né, que possibilita a compactação, quase não sai, de várias cenas exibindo movimento. Então, observem aí do lado que eu coloquei para vocês um GIF. São várias cenas que são juntadas e elas formam aí, são várias imagens, né, que vão dar um formato de movimento. Então, vai mostrar ali uma careta, um símbolo, um gesto, alguma coisa que faça você conseguir compreender que ideia esse texto está querendo passar. Geralmente, os GIFs são de humor, né? Eles não possuem som, mas as próprias imagens transmitem aí essa ideia desejada
como a que vocês estão observando aí na tela, né? É apenas algumas imagens. Nesse GIF nós ainda temos alguma escrita embaixo, mas a maioria dos GIFs não apresentam escrita nenhuma, é apenas a reação. E é isso, pessoal. Agora é hora da atividade, hein? Activity time. Vamos ver se vocês estão aí bem ligados, bem antenados na nossa aula de hoje. A pergunta 1 é: você consegue decodificar a mensagem abaixo? Identifique o maior número de palavras possíveis. Então, nós temos aí uma mensagem mandada usando a internet, uma mensagem de texto. E essa mensagem, existem vários acrônimos, várias palavrinhas aí que foram reduzidas, né? Foram abreviadas. Olhando para essa mensagem, vocês conseguem identificar alguma dessas palavras? Será que você conseguiria identificar ou entender o recado que alguém quis passar com essa mensagem? Então, vamos avaliar bem e vamos ver quantas palavras a gente consegue identificar. Algumas está bem fácil porque são de uso contínuo, né? A gente vê muito, mesmo aqui no Brasil, o uso dessas palavras. Por exemplo, a primeira, que é o LOL, que nós chamamos aqui de LOL. Essa palavra é bem conhecida e bem usada, né? OMG também é uma palavra bem usada, bem conhecida. E o restante nós vimos na aula de hoje. Se vocês prestaram atenção, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Vamos ver a resposta juntos, então? Qual é a resposta? Então, a mensagem quis dizer assim: laughing out loud, rindo muito. Was great to see you too. Foi ótimo ver você também. But, oh my God. Mas, ai meu Deus, I got to go. Eu tenho que ir. Talk to you later. Falo com você mais tarde. Vocês perceberam, pessoal, o tamanho que era a mensagem e o tamanho que ela foi reduzida? De 4 linhas, nós conseguimos reduzir com essas abreviações aí para 2 linhas apenas. Então, a linguagem da internet é isso, nós temos pressa, né? Question 2. How do you feel today? Como vocês se sentem hoje? Quais adjetivos melhor descrevem os emojis? Então, nós temos agora alguns emojis na caixinha e vocês precisam identificar, dentre os adjetivos que estão abaixo, qual se refere a qual emoji. Então, nós temos happy, sad, scared and angry. Esses são os adjetivos que nós já vimos na aula de hoje, né, para os emojis, e que vocês precisam identificar quem é quem. Quem é o emoji, quem é o dono do emoji, quem é o dono do adjetivo, certo? Conseguiram perceber aí? Eu sei que apenas olhando o emoji vocês conseguem perceber que sentimento esse emoji expressa, né? Mas hoje nós também queremos trabalhar um pouco de vocabulário, então vocês precisam também saber da palavra, certo? Vamos ver a resposta então. Na primeira nós temos o scared, que é aquele assustado, angry, com raiva, happy, que é a carinha feliz, e por último o sad, que é o triste. Por último, pessoal, vou deixar para vocês um desafio. Escolha um amigo e escreva a ele uma mensagem de texto. Não esqueça de usar muita internetês. Se for um colega de classe, essa mensagem que vocês vão enviar pode ser em inglês, usando as abreviações que nós aprendemos aqui. Então, vocês podem fazer das duas formas. Vocês podem mandar uma mensagem em português para alguém que você queira, usando muitas abreviações. Lembra das abreviações em português? Essa a gente conhece bem, né? O também, que é o TBM, entre outros. Então, use bastante dessas abreviações e também mande outro recado, só que agora em inglês, para um colega que seja de classe, que estão vendo a mesma aula que vocês, para treinar o uso desses acrônimos, ok? Lembrando, pessoal, que toda essa linguagem que nós vimos hoje são linguagens perfeitamente aceitáveis na internet. Porém, na linguagem culta, escrita e falada, não acontece, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar o nosso portal para outras aulas e mais informações. And see you next class!